conferência. E eu queria falar um tema que todos já falaram, mas de uma forma diferente. Quem aqui precisa de um milagre, diga amém. Amém. Todos nós precisamos de um milagre na nossa vida, correto? Na nossa área financeira, na nossa área sentimental, na nossa área profissional, na nossa área familiar. Em todas as nossas áreas nós precisamos do intervir de Deus para mudar alguma situação. Só que no decorrer da nossa vida nós vivemos algumas experiências, que é o tema deste ano, da nossa metanoia, que nos levam ou para o bem ou para o mal, ou para dar risada ou para ficar triste. E nós vamos falar de duas histórias aqui na Bíblia, e nessa história nós vamos ver duas experiências diferentes, onde vai nos ensinar qual é o nosso objetivo, qual é a nossa prioridade, o que devemos fazer, amém? Então, se você trouxe a sua Bíblia, abra aí em Lucas, capítulo 5, versículo 17. Diz assim: E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei. Diga assim para o seu irmão: religiosos, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava ali para os curar. E eis que os homens transportaram numa cama o homem que estava paralítico. Olha para o seu irmão e diz assim: paralítico. E procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pusessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama, até ao meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas, ou seja, religiosos, começaram a razoar, dizendo: quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhe: que arrazoeis em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer os teus pecados te são perdoados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te. Olha para o seu irmão e diz assim: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, o tomando a cama e em que estava deitada, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, e ficando cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Amém? Nós acabamos de ler uma história onde havia um paralítico, uma pessoa enferma, uma pessoa que não conseguia andar, que não conseguia avançar, que não conseguia conquistar, porque estava talvez vivendo o opróbrio da terra, talvez vivendo uma situação difícil, onde todos se rejeitavam, onde todos o abandonavam. Mas este homem, junto com alguns amigos, teve uma ideia. E por que ele teve essa ideia? Porque ele ouviu que Jesus estaria ali naquela cidade. E aí ele começa a fazer o quê? Com os seus amigos, planejar entrar. Só que quando ele vai tentar se aproximar de Jesus, o que acontece? Ele não consegue. Por quê? Porque estava cheio de pessoas na porta, na janela, e não tinham como eles entrarem. Muitas vezes nós nos encontramos em uma situação como este paralítico, onde nós não conseguimos avançar, nós não conseguimos andar, e quando nós tentamos se aproximar de Deus, as coisas ao nosso redor tentam nos paralisar. As pessoas ao nosso redor nos bloqueiam de avançar. Os pensamentos ao nosso redor nos fazem: você não vai vencer, você não vai conquistar, você não vai ter uma faculdade, você não vai ser bênção sobre essa terra. Só que aquele homem não aceitou aquela situação. E aí, como ideia, ele teve o quê? Subiu no telhado, fez um buraco e desceu de frente com Jesus.
Essa é a primeira história que eu quero te contar. Mas a segunda história está lá em João 5, do 1 ao 12, que diz assim: depois disso havia uma festa entre os judeus, diga assim, festa. E Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próxima à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e os primeiros que ali descia, depois de movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Diga assim, qualquer enfermidade. Está muito fraco. Diga assim, qualquer enfermidade. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem um homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te. Fala assim, levanta-te. Toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àqueles que tinham sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. Diga assim, religioso. Mais uma vez, religioso. Ele respondeu-lhe: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse isso? Toma o teu leito e anda. Amém? Nós temos uma segunda situação, onde havia um paralítico que também não conseguia andar. Amém? Só que esse paralítico, ele estava naquele lugar há quanto tempo? Vocês prestaram atenção na leitura? Há quanto tempo aquele paralítico estava lá sem andar? 38 anos. Amém. Então mais uma vez, há quanto tempo? 38 anos ele estava na beira de um tanque, mais ou menos uma poça de água, vamos dizer assim. E em determinados momentos, o que acontecia? O anjo descia, e quando ele descia, aquelas águas se movimentavam. E aí o primeiro que se jogasse, o que ia acontecer? Era curado. Só que vamos parar para pensar. Uma pessoa que é paralítica vai ser mais rápida do que uma outra pessoa que consegue andar? Mesmo um cego que não consegue enxergar, só que ele tem uma audição um pouco maior, não é? Ele vai ouvir e vai ser o primeiro a pular, porque ele consegue andar. E nós muitas vezes nos colocamos em uma situação como essa. Primeiro ponto daquela primeira passagem que nós lemos, que é da casa. Os fariseus estavam dentro da casa de Simão Pedro, onde aconteceu o milagre do paralítico andar. Os fariseus, eles não tinham discernimento espiritual. Por que eles não tinham discernimento espiritual? Porque eles estavam vivendo uma experiência do nosso eu, uma experiência das nossas vontades, uma experiência dos nossos orgulhos, uma experiência da nossa arrogância. Porque os fariseus nada mais é do que os religiosos. Quantas vezes nos colocamos em uma situação de religioso, onde nós falamos: não pode, não, eu não vou, não, isso não pode acontecer porque é sábado, porque você não é Deus, porque você não é isso, não é aquilo. Às vezes nós deixamos a religiosidade entrar na nossa casa. Às vezes nas nossas experiências nós deixamos a religiosidade entrar na nossa vida. Em que situação? Com todas essas que eu falei. Eu quero que você pare para pensar e veja quais os momentos que você tem tido onde você se comportou como um religioso. Quais os momentos que você tem tido onde você olhou talvez para o futuro e falou: eu não posso conseguir vencer, eu não posso conseguir aquela faculdade, eu não posso estar estudando, eu não posso ter um trabalho de excelência, eu não posso ter um filho.
filho, eu não posso ter uma família. Porque o seu pensamento está como o dos fariseus, religioso. Naquela primeira história, nós encontramos um homem que tinha uma doença, amém? Então cutuca o seu irmão e diz assim: qual era a doença dele? Agora responde: enfermo, paralítico. Só que a paralisia deste homem talvez não surgiu de uma hora para outra. A paralisia daquele homem talvez foi progressiva. E às vezes nós estamos assim, estou bem, estou andando, estou caminhando. Só que na primeira dificuldade, no primeiro problema, eu começo a dar uma parada, uma pausa. Por quê? Porque nunca acontece de uma hora para outra. Tudo que acontece hoje no presente é porque nós plantamos lá atrás. São as nossas experiências. Quais as experiências que você tem plantado hoje para colher lá na frente? Você tem tido uma experiência de progredir para bênçãos ou progredir para parar, para não avançar, para não conquistar, para não ser um vencedor? Quantas coisas na nossa vida têm o potencial de nos paralisar? O que é que tem te paralisado hoje? O que é que tem te paralisado hoje para ser um homem, uma mulher de Deus, segundo o coração de Deus? O que é que tem te paralisado hoje para conseguir fazer aquela faculdade? Ah, Rafael, eu não tenho dinheiro. Não olhe para o problema. Não olhe para a dificuldade. Não olhe para as circunstâncias. Sabe por quê? Se você olhar para ela, você vai olhar assim, de baixo para cima. E sabe o que vai acontecer? Você vai ver um problema grande. Você vai ver a situação maior do que você. Só que quando você olha de uma forma diferente, dessa forma, vem aqui, Gabriel. O Gabriel é o meu problema. E ele é mesmo, tô brincando. Fica aqui assim. Eu estou olhando ele de baixo. Ele é pequenininho, só que agora ele ficou grande para mim. Agora eu estou olhando ele aqui, só que mesmo assim, esse problema está me incomodando. E está afetando a minha experiência da minha vida agora. Porque se você não viu o vídeo do início de abertura, nós nos preocupamos tanto com o presente e esquecemos o futuro, que é a eternidade. E as experiências são agora, enquanto você está vivo. E eu estou olhando para o problema ainda um pouquinho pequeno. Só que eu tenho que olhar para o problema dessa forma. Ele ficou muito menor. Sabe por quê? Porque eu não sou o melhor. Eu não sou talvez o top das galáxias, como diz o nosso pastor. Mas eu sou o pó dessa terra. Mas quando Deus se coloca presente na minha vida, eu vivo as maiores experiências que eu possa viver. E isso. E talvez a progressão da sua vida tenha sido para o buraco, porque você não tem tido fé. Aquele homem, aquele paralítico, quando ele decidiu pedir ajuda para os amigos e ir até Jesus, ele teve um ato de fé. E qual foi a fé dele? Ir até Jesus. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Mas fé sem ação é uma fé morta. O que ele fez? Eu não vou ficar parado aqui. Se eu ouvir que Jesus estaria ali, eu vou até Ele. Eu não vou esperar Ele vir até mim. Eu vou lá. E Ele foi. Não andando igual a mim, né? Claro. Mas Ele pediu ajuda. Será que não está na hora de você pedir ajuda para alguém? Para te ajudar a vencer, a prosseguir, a conquistar. Os fariseus falavam que quem pode perdoar pecados a não ser Deus. Sabe o que eles estavam vivendo naquele momento? Eles não estavam enxergando a grandeza de Deus.
Eles não estavam enxergando o poderio de Deus. Para de olhar a dificuldade. Para de viver experiências medíocres. Não aceite viver qualquer coisa, mas creia e faça algo a mais em ação para viver o sobrenatural nessa terra. Sua vida está qualquer, está de está pouquinho. Não. Eu quero mais. Eu quero avançar. Eu não quero paralisar. Os fariseus não enxergavam Jesus. E o que tem a ver, Rafael, com essa história e a história do outro paralítico, o paralítico do tanque? Pergunta aí para o seu irmão, você sabe? Primeira experiência que a gente aprende. No tanque, aquele homem só reclamava, dizendo que ninguém ajudava ele. Quando Jesus se aproximou dele, ele não reconheceu Jesus. E ele começou a reclamar: ó vida, ó céus, por que eu tenho que viver essa situação? Aquele homem não foi igual o outro paralítico que foi até Jesus e parou de reclamar, talvez. Não, ele só reclamava. Ele dizia: ei homem, porque ele não sabia que era Jesus, eu estou aqui há 38 anos, ninguém me leva até lá. Ou seja, ele estava reclamando, e reclamando, ao qual ele falava assim: ninguém me ajuda. Mas será que ele pediu ajuda? Ei, querido, querida, às vezes é necessário você sair do conformismo e falar para o seu irmão: me ajuda em oração. Falar para o seu líder, para o seu supervisor, para o seu pastor: me ajuda em oração. Parar de reclamar para as pessoas, parar de falar as coisas negativas, porque nós brasileiros temos um problema de só ver as coisas negativas. Talvez esse evento foi top, maravilhoso, mas vai sair alguém aqui que vai falar assim: nossa, você viu aquilo? Casamento, quem já foi no casamento? Meu Deus! Se você não sair talvez de lá, aqui nessa igreja não tem, graças a Deus, são todos homens e mulheres de Deus, mas tem pessoas que vai no casamento, quando chega no casamento, pastor, come, bebe de graça, é convidado, depois o que acontece? Sai reclamando: nossa, você viu aquilo lá, que ruim. Sabe por quê? Porque não teve ainda uma experiência com Deus. Porque quem tem uma experiência com Deus não reclama. Simplesmente faz assim: estou passando por isso, não vou ligar, eu vou avançar, porque Deus está comigo. Eu vou conquistar, porque Deus está comigo. Chegou uma certa jovem uma vez para mim, e ela falou assim: nossa, eu não aguento mais a minha vida, nada acontece, nada avança, Deus não fala comigo, minha vida não tem jeito. E ela falou isso, aí eu peguei e falei assim: minha querida, Deus pode dar um jeito na tua vida, ou seja, a sua vida tem jeito. Aí ela pegou e falou assim: não, minha vida não tem jeito, minha vida está a pior das situações, tudo está caindo. E eu peguei e falei assim: a sua vida tem jeito, se você deixar Jesus entrar. Aí ela falou: não tem jeito. Aí eu fiquei, sabe, cansado. Eu falei assim: tá bom, sua vida não tem jeito. Sabe o que aconteceu? Ela reclamou de mim porque eu falei que a vida não tinha jeito, sendo que ela falou isso. Ou seja, nós só queremos coisas negativas. Qual é a experiência que você quer viver? Você quer ter uma mudança de mente, metanoia, mudança de mente? Ou você quer ter experiências ruins? Porque aquela jovem só reclamou, aquele paralítico só reclamou. Sabe qual é a diferença das duas histórias? Uma, ele ficou esperando o milagre chegar lá no tanque durante 38 anos, sem se movimentar, sem ter ação, ou seja, fé
ação. O outro não. Chega. Não vou aceitar isso na minha vida. Eu vou avançar. Se o milagre não vem até mim, eu vou até ele. Para de ficar na mesmice. Para de viver o próprio dessa terra. Existem promessas aqui, ó. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Comereis na mesa e não as migalhas que os cachorros comem. Serei por cabeça e não por cauda. Onde eu colocar as plantas dos meus pés, ali eu tomarei como posse e serei abençoado. E lá será abençoado. Existem diversas promessas na Bíblia para a tua vida. Mas para essas promessas acontecerem, você ter uma experiência única e exclusiva com Deus, você precisa ter uma atitude de agir, de ir atrás. Nas duas histórias temos algo em comum. Qual que é? Agarrar as oportunidades que nos são dadas. Como é que é o nome daquele homem que criou o iPhone lá? O Jobs. Vamos assim, ele é meu amigo, vou chamar de Jobs, né? Amém. Uma vez eu vi um vídeo dele e ele disse assim: sabe por que hoje eu tenho a melhor marca do mundo? Porque eu agarrei a oportunidade no tempo que me foi dada. Porque se eu tivesse deixado ela se passar, hoje seria outra pessoa no meu lugar. Existem oportunidades que surgem na nossa vida e que, se você não agarrar no tempo oportuno que é para agarrar, ela se passa. Porque ela é assim, ó. Ela não para. Quer agarrar? Pega. Qual é a oportunidade que Deus está te dando hoje para ter uma mudança de mente, para ter uma mudança de vida, para ser um conquistador, para ser um vencedor, para ser o sal dessa terra, para ser o melhor dessa terra? Amém? Vocês estão entendendo o que Deus está falando para a gente? Só que essas oportunidades, para acontecer, nós temos que nos planejar. Qual é o planejamento daqui para frente? Para pensar. Sabe por quê? O para-enche do tanque, o planejamento dele era ficar parado lá até alguém ter dó dele e levar ele até o tanque. Mas o planejamento daquele do teto foi não ficar parado. Amigos, vem aqui, faz assim. Eu tive uma ideia. Eu fiquei sabendo que Jesus ele vai estar aqui na cidade. Então eu preciso da ajuda de vocês. Vocês vão me levar até lá, porque eu sei que eu vou ser curado. Quando chegou lá, veio a primeira dificuldade. Ele ficou quieto? Não. Eita, não dá para entrar pela porta. Vixe, não dá para entrar pela janela. Tive uma ideia. Vamos fazer assim, ó. Você pega comigo, me levanta aqui, a gente sobe até o telhado, depois vocês descem, a gente vai ver onde Jesus está e eu desço bem em frente a ele. Não vai ter como ele não me enxergar. Qual é o planejamento que Deus quer que você faça hoje para agarrar a oportunidade que Deus quer que você tenha hoje? Eles estavam decididos a falar com Jesus e fizeram de tudo para chegar próximo de Jesus. Como tem sido a sua adoração? Ai, Senhor, aleluias! Deixa eu abrir o olho, ninguém está olhando. Ah, Senhor! Pode orar, irmão? Ai, não, eu tenho vergonha. Você tem vergonha de falar com Deus? É simples. Pastor Daniel, você está bem? Eu te amo, sabia? Estou tendo um diálogo, estou tendo uma oração. Senhor, olha para mim aqui. Eu te amo, obrigado por esse dia. Obrigado por eu estar aqui nessa conferência. É uma oração, é simples. Só que a oração não basta você ir talvez em um culto, levantar a mão e ir embora. A adoração é preciso você no seu quarto, é preciso na sua cozinha, no banheiro, no seu trabalho, na sua faculdade, na igreja, onde quer que seja, você adorando ao Rei dos Reis.
para se aproximar de Jesus. A multidão, as pessoas que estavam paralisando a porta, paralisando na janela, não impediram ele de querer ter intimidade com Deus. Qual a experiência que você quer viver? Porque a experiência que você vai viver aqui na terra é passageira. Voa. Nós já estamos em 2019. O homem foi embora para a sua casa. Eu imagino essa situação. Ele chegando, de repente, na sua casa, todo mundo começa a ficar feliz porque ele estava andando. Aí pensou: o que aconteceu? E aí ele deve ter falado, imagino eu: um homem me curou, me restaurou, me transformou, porque eu tive uma atitude. Sabe o que ele foi fazer? Ele foi para o templo adorar. Ele foi para o templo se prostrar diante de Deus. João 5,14. Mais tarde Jesus o encontrou no templo. Ele disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Hoje Deus vai te dar perna para andar, vai te dar estratégia para vencer. Deus vai mudar a história talvez da sua família, mas com a sua atitude. Só que Jesus está falando assim para você: ei, agora você está curado. Paralisado? Linha do tempo, progressão, parado, sem vencer, sem conquistar, sem avançar. E sabe o que acontece ali quando Jesus encontra ele no templo? Primeiro, Jesus tinha feito o quê? Perdoado e curado. E aí agora o que acontece? Jesus, ele trouxe a salvação para aquele homem. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Qual a experiência que você está vivendo? Você está parado esperando as coisas acontecerem? Ou você está querendo se aproximar de Jesus e adorá-lo? Porque só Ele pode mudar. Você está vendo o seu problema de baixo para cima, ou você está olhando ele pequenininho de cima para baixo? Eu não sei o que você está passando hoje. Eu não sei a dificuldade que você está vivendo. Eu não sei quais as experiências que você está tendo. Mas Jesus, Ele manda dizer para você: eu posso mudar a sua história. Basta você ter uma mudança de mente. Basta você mudar a sua história através de uma atitude. E a primeira atitude é: se existe alguém... Não. Calma. Pegue na mão do seu irmão, com os olhos fechados. Pegue na mão dele. Eu quero que toda a igreja fique com a mão dada. Jesus, Ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Romanos 10:9 diz assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Com os olhos fechados. Talvez você tenha vivido situações muito difíceis. Rafael, está doendo muito. Rafael, eu estou sofrendo muito. Rafael, eu olho para um lado, eu não vejo saída. Eu olho para o outro, eu não vejo saída. Eu olho para trás, eu não vejo saída. Eu olho para frente, não tem saída. Parece que as coisas não andam na minha vida. Eu quero te dizer, assim como Romanos 10:9,
existe uma solução para a tua vida, e essa solução é Jesus. E a experiência que você vai viver hoje, qual é? Nós vimos na palavra de Deus que para que haja salvação é preciso proclamar com a sua voz. E se talvez você tenha vivido dias difíceis e você ainda não teve a oportunidade de aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, talvez você se desviou por algum momento no meio do caminho. Ei, Jesus está te chamando para viver experiências únicas. Jesus está te chamando para uma mudança de mente. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de Jesus, que muda a história, que transforma situações. Eu queria que você apertasse a mão do seu irmão que está do lado, bem forte. Aleluias, aleluias. Você que está querendo voltar para Jesus, aperte. Você que quer aceitar Jesus, como nós lemos em Romanos 10:9, aperte. Agora você que está do lado dessa pessoa, levanta com ela, dá um abraço para ela e venha com ela até aqui na frente, que eu quero orar por você. Aleluias. Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. O céu está em festa, o céu está em festa. Traz a pessoa até aqui, eu não consigo enxergar porque está escuro. Oh, aleluias. Aleluias. Senhor, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Rei, talvez você aí em cima, talvez você aí no meio que eu não consiga enxergar. Talvez o diabo tenha colocado na sua mente: não, não faz isso. Não, você está com vergonha. Não, você está com medo. Eu quero te encorajar a viver uma experiência e uma mudança de vida. Eu quero que você chame alguém que está do seu lado e venha aqui correndo. Venha correndo, sabe por quê? Porque quando você tomar esse posicionamento, Deus vai começar a transformar a sua história com a sua atitude. E a primeira atitude hoje é fazer esse ato profético, esse ato de levantar. Romanos 10:9 diz: se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Talvez você tenha falado assim: ei, eu conheço Jesus, eu creio em Jesus, mas nunca fez isso. É a sua oportunidade hoje. Porque Deus está te chamando para viver uma transformação, porque o vídeo do início foi: o tempo aqui na terra é curto e a eternidade. Você quer viver experiências pensando somente no seu carro, na sua vida financeira, ou você quer ter experiências vivendo uma transformação real em sua vida? Olha que lindo. Coloque a mão no seu coração, vocês estão aqui na frente, feche os seus olhos e ouça este louvor. Se você ainda está aí, há tempo ainda, pode vir. Deus te chamou para ser o melhor.
Você que está aqui na frente, repita essa oração comigo. Diga assim: Jesus Cristo. Diga mais forte: Jesus Cristo, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu não quero mais viver a mesma situação que vivia antes, mas escreve o meu nome no livro da vida e perdoa, e que jamais eu venha voltar ao estado anterior. Em nome de Jesus, feche seus olhos agora. Senhor Jesus, escreve o nome dessas pessoas no livro da vida, guia os passos dele, ou que eles possam ser direcionados pelo teu Espírito Santo, que eles possam ter de vitória em vitória, que eles possam viver, Senhor, dias especiais, extraordinários, transformadores em nome de Jesus, Pai. Senhor, todas as armadilhas de Satanás para pegar essas pessoas, todas as armadilhas de Satanás para colocar essas pessoas para baixo, agora com a autoridade espiritual, eu denuncio o mundo espiritual, dizendo: Satanás, você não tem poder sobre essa vida, porque elas são salvas e remidas pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Se coloca sobre os pés da igreja, vamos adorar. Você crê em milagres agora? Você crê que Deus pode mudar a sua situação? Crê que Deus pode transformar a vida de salvação para a sua família? Agora é o momento de nós, como igreja, fazermos um ato profético. Eu queria chamar agora todos os líderes de célula, líderes de outro ministério, que viessem aqui na frente. Venha aqui no altar. Você que é supervisor, você que é pastor. E nós vamos orar para a nossa nação. Nós vamos orar para o nosso Brasil. Nós vamos orar para que Deus venha fazer milagres sobre este lugar, sobre este bairro, sobre a nossa célula, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua faculdade. Mas para que isso aconteça, é preciso ter fé. E você é o sal desta terra. Você é o embaixador de Cristo, ou seja, representante dos céus aqui na terra, para orar e coisas acontecerem, mudanças acontecerem. Amém, pastor? Amém? Aleluias. Nós queremos um milagre, Senhor, e nós confiamos, Pai. Nós somos uma nação santa, uma nação escolhida, um povo adquirido, um povo que foi comprado por um alto preço, um preço de sangue. E nós estamos aqui, Senhor, como igreja do Senhor, como igreja amada, como igreja, Senhor, que se prostra, como igreja que clama, como uma igreja, Senhor, que se derrama diante de Ti. E nós estamos aqui, Senhor, crendo no Teu milagre, crendo na restauração do nosso país, na restituição da nossa nação. Tudo que foi roubado, todo o tempo que foi roubado, Senhor, traga de volta a nossa nação, porque a nossa nação, Senhor, é uma nação abençoada,
a qual o Senhor abençoou, a qual o Senhor colocou. E nós, Senhor, como igreja, nós nos prostramos diante de Ti e oramos pelo nosso país, oramos também por Israel, Senhor, por Jerusalém. Oh, meu Deus, guarda, Senhor, as nações, guarda, Senhor, os países, guarda o Brasil. Senhor, nós repreendemos a corrupção, nós repreendemos o roubo, nós repreendemos uma nação pobre. Nós agora profetizamos, meu Deus, uma nação abençoada, uma nação vitoriosa, que venha vivenciar todas as bonâncias e maravilhas de Ti, Senhor. E nós não vamos aceitar, como igreja que foi estabelecido sobre essa terra, deixar de orar pela nossa nação, orar pelo nosso país, orar pelo nosso Brasil. Senhor, eu quero orar por São Paulo, eu quero orar pela nossa cidade, Senhor, leste, oeste, norte, sul. Senhor, visita, Senhor, as cidades mais distantes, visita os vilarejos, visita, Senhor, as cidades que estão perdidas, Pai, pela pornografia, pela promiscuidade. Senhor, nós apresentamos, Senhor, as nossas cidades, nós apresentamos, Senhor, o nosso bairro, nós apresentamos, Senhor, a Zona Leste para Ti. Senhor, onde tiver, Senhor, uma vida agora, vai de encontro, sustenta, muda, Senhor, a história. Oh, Senhor, nós cremos dessa maneira, nós confiamos em Ti, nós sabemos o quanto o Senhor é fiel, Pai. E há uma igreja hoje orando, há uma igreja hoje se prostrando diante de Ti, com líderes, Pai, que querem fazer a diferença, que tem uma metanoia viva, uma mudança de mente. Oh, papai, visita, Senhor, cada família, visita, Senhor, os familiares da igreja, visita os nossos familiares, aqueles que estão longe, aqueles que ainda não conhecem a Ti, Jesus. Nós estamos nessa conferência crendo que essa oração, a oração do justo, pode muito em seus efeitos. E nós somos como igreja do Senhor, igreja amada, e assim nós nos prostramos, Senhor, nos socorre. A oração que nós fazemos nessa noite é uma oração de socorro. Socorre os nossos jovens, Senhor, socorre as famílias, restaura os valores familiares, restaura, Senhor, os nossos filhos, restaura a nossa geração, seja uma geração que esteja disponível, Senhor, para fazer o Teu lead. O Senhor conta com essa geração, e eu faço parte dela, a Tua igreja faz parte dela. Eu não abro mão, Jesus, de falar do Teu amor, porque o Teu amor nos comprou. Foi preço de sangue, foi preço que foi pago na cruz, e nós reconhecemos isso, Jesus. Sara a nossa nação, sara a nossa família, sara o nosso bairro, sara a nossa cidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja exaltado.
Senhor, cada pai, cada mãe, cada filho, cada avô, cada tio, cada uma das nossas famílias, das famílias do Brasil. Restaura os casamentos, restitui, Senhor. Restitui as famílias que estão perdidas. Restitui as casas que estão abandonadas. Os filhos que estão sem a tua presença. Enche, Senhor, os lares do teu amor, da tua graça e da tua misericórdia, Senhor. Nós oramos como igreja do Senhor. Obrigado, Jesus, por levantar um povo fiel, um povo que ora e um povo que te busca. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Aplauda o Senhor. O Brasil é do Senhor. O Brasil é do Senhor. O Brasil é do Senhor. As famílias do Brasil é do Senhor. E eu creio em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A tua família é abençoada. Em nome de Jesus. Nós amamos a nossa nação. Nós amamos a nossa nação. A nossa nação é uma bênção. A nossa nação é uma bênção. Aleluia. É uma bênção. A nossa nação é uma bênção. Você precisa crer. É uma mudança de agora, mudança de mente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. O nosso Brasil. Ei, segura um pouco. O nosso Brasil é a terra que o Senhor nos permitiu para ser bênção. Se o Brasil as pessoas têm falado mal, é porque, meu irmão, ainda não entendeu da promessa do Senhor. Nós não vamos aceitar. O nosso Brasil é do Senhor. O nosso Brasil é do Senhor. Se você crê,